Bom dia. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de história e, sem perder muito tempo, bom dia a todos. Caso alguém volte a ver essa aula num outro momento. E hoje nós vamos falar da continuidade do que a gente já estava falando, que era a respeito dos imperialismos que estava acontecendo, né? O neocolonialismo. E, nesse sentido, eu separei alguns materiais para vocês, tá? Isso vai ajudar em muito o entendimento de vocês, tá? Então, para iniciar essa aula, eu vou fazer uma retomada do que a gente tinha discutido anteriormente. Você lembra que a gente falou, por exemplo, do que estava acontecendo na época, o que é esse neocolonialismo, né? E a gente pode fazer essa referência da seguinte forma. A África e a Ásia, ela estava toda ela dividida entre os países potências da época, tá? E esses países, eles tinham a seguinte intenção: trazer matéria-prima para a capital deles, né, para a metrópole, transformar isso em materiais, né, em mercadorias e vendê-las para essas colônias, né? Claro, primeiro suprir o mercado interno e depois o que sobrar é voltar para lá e fazer eles comprarem. Mas não é só isso. É também a interferência cultural que aconteceu tanto na África quanto na Ásia e também na América, tá? Nesse sentido, vai acabar gerando lá na frente um conflito de interesses. É o que a gente chama de choque de imperialismo. Esse choque de imperialismo, ele vai acabar levando à Primeira Guerra Mundial. Há quem divida esse período, né, que não tem nem Primeira e nem Segunda Guerra, foi uma única guerra, tá? O problema é que depois da Primeira Guerra, eles vão parar um tempo e depois vão retomar essa guerra, né? Por causa do revanchismo e tal. A gente vai ver isso daí, tá? Bom, agora que eu lembrei vocês do que a gente tinha falado, eu vou, então, mostrar um slide para vocês, um slide, ó, chique, que eu encontrei na internet e que vai facilitar muito para vocês entenderem. Eu vou estar explicando para vocês aqui do que se trata. Vamos lá ver. Eu achei uma coisa assim muito interessante, tá? Veja só isso. Ó, durante o período anterior que a gente estudou, a gente vai ver vários conflitos acontecendo, né, nessas colônias. A revolta dos cipaios na Índia, a guerra do ópio na China, a guerra do Boers na China, a dos Boxers na China, né, a guerra dos Boers na África do Sul, a Conferência de Berlim, né, 1884, 85, que foi justamente aquela divisão que aconteceu, né, e consequências desse imperialismo, né. Então, vamos lá ver. A consequência foi a Primeira Guerra, tá? Objetivo dessa aula aqui, ó, expor as políticas de alianças, que vai acontecer alianças entre os países, tá? Que estão envolvidos nesse conflito. De um lado vai ficar a chamada Tríplice Entente, que são os países, né, ligados à França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, né, que é a Alemanha, o Reino Austro-Húngaro, né, e a Itália, que depois ela vai mudar de lado. Verificar o contexto e a conjuntura europeia no início do século XX, como que estava essa época, como que era essa época, né?
identificar os avanços tecnológicos produzidos durante esse conflito e compreender as principais fases da guerra, né? Que ela vai ser dividida entre guerra de trincheiras e guerra de movimento, tá? Então não foi de uma hora para outra. Primeira Guerra Mundial, vamos ver lá. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 18, ela foi gerada por esse conflito de interesses, tá bom? Somente aqueles que nunca deram um tiro nem ouviram gritos e gemidos dos feridos é que clamam por sangue, vingança e desolação. A guerra, gente, a guerra é o inferno. General William T. Sherman, né? Em inglês o cara, né? Bom, tem aqui, depois dessa Primeira Guerra, em resumo desenhado, que eu também que vou querer passar para vocês, que eu achei muito interessante. Acontece que antes da guerra, gente, entre 1870 e 1914, o mundo ele estava começando a sentir aquilo que a gente chama de Belle Époque. Époque, né? Époque é que é francês, né? E a gente, como bom brasileiro, né? Cada um vai dar um nomezinho. É Belle Époque. Entre os anos de 1870, o mundo vivia uma euforia chamada Bela Época. Gente, nessa época, o mundo estava descobrindo, teve, né, o uso intensivo do aço, da energia, luz elétrica, sabe? Bastante coisa estava acontecendo. Do ponto de vista da burguesia dos grandes países industrializados, o planeta experimentava um tempo de progresso econômico, tecnológico, artístico, e a gente vai ver algumas coisas disso aí. Só aguarda. Confiante de que a civilização atingiria o ápice, né, de suas potencialidades, porque estava bem vigorando aquele pensamento, sabe, do evolucionismo social, né? Lembra? Tem uma sociedade que vive o progresso e a outra que é atrasada, né? Então, isso daí é o que fala, o que eu estou querendo dizer assim, né, que experimentava esse progresso tecnológico, né? Confiantes que a civilização atingiria seu ápice, as suas potencialidades, as nações mais desenvolvidas queriam crescer cada vez mais e assim ter mais poder em relação às nações menos desenvolvidas. Lembra daquilo que eu falei? Eles iam lá na África, iam lá na Ásia, e eles ainda tinham o seguinte discurso: eu estou fazendo uma caridade para vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. Né? Na verdade, vocês, para mim, são um fardo que eu tenho que carregar. E eu, como um bom homem, né, uma boa parte da humanidade que é civilizada, eu estou aqui para te ajudar. Na verdade, estava lá só por interesses deles, né? Aí é que tá. Olha aqui a Belle Époque. A gente vai ver nessa Belle Époque, a modernidade, a eletricidade, as luzes, automóveis. Lá na France, tinha um Moulin Rouge, né? Aquele cancan com as menininhas, né? Cara, digamos assim, parece que o mundo tinha chegado ao seu ápice, né? Dali para frente tudo seria maravilhoso, né? O cancan, a dança aqui, da mocinha chutando a cartola do homem, né? Então, nessa época, a gente vê muito disso, né? O desenvolvimento, parece que o mundo tinha chegado ao seu ápice. Lá na Belle Époque, a gente vê, por exemplo, as mulheres, né? Todas elas bem vestidas, chapéus, né? A modernidade tinha chegado à Europa, entendeu? A França, como um polo cultural, é claro que, né, até o próprio nome, né? Mas esse tipo de coisa acontecia também no Brasil, acontecia também na Inglaterra, acontecia na França, acontecia no mundo inteiro. O mundo inteiro sentia, parecia que existia uma paz, mas todo mundo lá no fundo sabia que iria acabar acontecendo alguma coisa. O conflito, gente, era inevitável, tá? E tinha uma ideia de prosperidade, né? O automóvel
tinha até o dirigível. O dirigível é como se fosse um balão. Só que o balão, pelo contrário, ele vai com o vento. O dirigível, ele tem motor, ele é capaz de ir para onde a gente determinar que ele vá. Tinha a invenção do telefone, o rádio, gente. O rádio, ele, digamos assim, ele começou a divulgar a cultura. Nos Estados Unidos, o rádio fez transformações incríveis na cultura, né? Tem até o surgimento do rock and roll. É. E essa ideia de prosperidade, ela continuou. Teve, por exemplo, a invenção do avião, os irmãos Lumière, eles inventaram o cinema, né? A motocicleta, o bonde elétrico, tudo isso, gente, dava a ideia de prosperidade, dava a ideia de que tudo seria muito bom, mas todo mundo com a pulga atrás da orelha. A gente vê também aqui, né, que é aquilo que eu falei para vocês. Durante todo esse período, a gente vai ver, a gente vai ver que todo mundo está se desenvolvendo, todo mundo está ali, sabe, vivenciando essa prosperidade. Só que os conflitos imperialistas, os interesses imperialistas, eles continuaram. Continuaram, cada um tinha o seu interesse. Acontece que durante esse período, que é o chamado da paz armada, que é também a Belle Époque, né? O que acontecia? Os conflitos, eles acabavam sendo resolvidos através de acordos, né? Um país cedia alguma coisa, outro país cedia outra coisa, né? E o conflito sempre era evitado, tá? Só que vai chegar uma hora que esses interesses vão falar mais alto, tá? E daí vai ter um ponto culminante, vai ser o estupim, para dar início àquela Primeira Guerra. Imagina só todos os países querendo uma partezinha, uma fatiazinha desse todo, para ele poder o quê? Se desenvolver no sentido, né, territorialista que existia na época. Na época existia um dizer o seguinte: espaço é poder. Quanto maior for o seu país, mais poder você vai ter. Hoje em dia, a gente sabe que não é o maior país que tem o maior poder. Tá? Se fosse o Brasil, estaria ótimo, né? Mas naquela época, espaço é poder, né? Então, eles queriam colônias, eles queriam espaços para se desenvolver, para dali tirar a matéria-prima. Então, foi isso que começou a acontecer. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Vocês vão ver isso daí. Quando a gente volta aqui para essa apresentação, nós veremos a chamada paz armada. Aqui nessa paz armada, olha só, eles disfarçando uma bomba, olha no desenho, eles disfarçando uma bomba como se fosse uma pombinha, né? Na verdade, estava todo mundo ali, ó, né? Já se preparando para esse conflito e romantizando a guerra, né? Achando que a guerra resolveria os problemas, né? É como aquela frase que a gente viu lá no começo, né? Só quem nunca vivenciou uma guerra, nunca sentiu o grito da dor, a agonia, né? É que pode estar romantizando uma coisa dessa. Fortemente armados, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, a Itália, essas nações evitavam guerrear entre si, preferindo resolver, né, suas disputas por meio de acordos, né, e aliança, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Essa charge aqui, ó, de 1885, mostra para gente o Otto von Bismarck, à esquerda, né? Aquele que tem uma pontinha na cabeça lá, que está com o capacete, né? Representado na Alemanha. O tio Sam, à direita, que é esse velhinho ali com a cartola, né? Com a casaca, né?
e John Bull, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra. Trocam farpas entre si, mas não chega a travar um verdadeiro combate, né? O título do diálogo que eles estão fazendo, ele é bem emblemático, tá? Mais barulho do que sangue. Então, quer dizer, ainda não estava o conflito, né? Mas todos eles estavam se estudando e tentando uma forma ou de outra, estar um passo adiante daquele seu futuro inimigo. Se a gente volta aqui, vai um pouquinho mais para frente, ó, política de alianças. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui é essa aliança que aconteceu aqui, ó, entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, tá? Essa primeira aliança faz parte de um acordo de autoproteção. Claro que depois disso vai entrar mais gente aí, sabe, para compor esse bloco que vai, então, lutar pelos interesses deles, tá? Veja só. Alianças. Essas alianças aconteceram da seguinte forma. De um lado, ficou alinhado a Itália, a Alemanha e a Áustria-Hungria. E do outro, a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. A Itália e a Alemanha são dois países que demoraram um pouco para fazer a sua unificação, né? Enquanto já existiam alguns países como a Inglaterra, a França, já existiam há séculos, o país Itália, ele demorou um pouco. Gente, a Itália deve fazer o quê? Hoje em dia deve fazer uns 160 anos que ela se unificou. Porque até então a Itália ela era um conjunto de reinos, né? Então, quando aconteceu essa união, é que eles foram acordar assim, ó, a gente demorou demais para se unificar e a gente tem muito poucas colônias em relação às outras potências. Nós temos que resolver isso. Olha o conflito de imperialismo. Olha só o conflito de interesses. Então, a Itália, a Alemanha, né, eles vão partir para dentro da África e da Ásia. Agora, com relação à Áustria e Hungria. A Áustria e Hungria é uma região que eles chamam de Balcãs. Ali nos Balcãs, existem vários países que eles queriam anexar a esse reino, né? E só não anexavam por causa de outras potências, né? Amigas desses países menores. Por exemplo, a Sérvia, a Croácia, a Iugoslávia, todos esses países que a gente conhece hoje, um dia eles fizeram parte de um império chamado Austro-Húngaro, tá? Só depois da Segunda Guerra que cada povo vai acabar pegando uma parte desse Império Austro-Húngaro e formando seu próprio país, tá? Mas ainda não é agora, isso é depois da Segunda Guerra. Agora, então, eram grandes reinos, né? Grandes impérios, né? Por isso que se chama imperialista, né? Causas, ressentimentos e rivalidades. Olha só o que aconteceu para que desse o start na Primeira Guerra. O forte nacionalismo e a corrida por mais colônias acentuava antigos ressentimentos e instigava a rivalidade entre as nações. Choque de imperialismo. Desculpa, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, disputa por matéria-primas, disputa por mercados consumidores, disputa na partilha colonial da África e da Ásia. Um lembrete. Imperialismo como causa inicial da Primeira Guerra. Lembra? Esse conflito de interesses é que vai levar à Primeira Guerra. Claro que alguns vão falar que o estupim da guerra não foi bem esse, foi o Império Austro-Húngaro que perdeu seu herdeiro, mas a gente vai... Quer dizer, foi a desculpa que eles arranjaram para que o conflito acontecesse, porque eles achavam, né,
A Tríplice Aliança achava que realmente isso daí iria ser um fator de melhoria da condição deles com relação a colônias. Rivalidades. Vamos falar da primeira rivalidade aí, ó. Alemanha e Inglaterra. Industrialização da Alemanha. A Alemanha conquista, né, mercados consumidores da Inglaterra. Projeto de construção da ferrovia Berlim até Bagdá. Bagdá, para quem não sabe, fica lá no Oriente, fica lá no lugar hoje que a gente conhece como Iraque, né? É a capital do Iraque. Alemanha e França. Olha, a Alemanha com treta com a Inglaterra, a Alemanha com treta com a França. Vai vendo bem. Derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, tá? Isso daí é uma coisa que vai, digamos assim, interferir bastante no sentimento francês, né? A França perde os territórios da Alsácia e da Lorena. Para quem? Para a Alemanha. Essa região da França chamada Alsácia e Lorena, gente, olha por que ela era tão disputada. Ela era muito rica em minérios, né? E, digamos assim, a gente está vivendo nessa época, uma época em que o aço, né, o ferro, é o ouro do momento. É onde você vai fabricar veículos, é onde você vai fabricar armamentos, é onde você vai começar a estruturar a sua indústria, tá? E o revanchismo francês, né? Poxa, como a gente pode ter perdido aquela região para aqueles alemães? Então a gente tem que, sabe, buscar uma forma de recuperar isso. Então tinha aquele revanchismo. E a disputa pelo Marrocos. Marrocos fica no norte da África, e hoje é um país. Esse país era de interesse tanto da Alemanha quanto da França. E aquela região também foi mais um dos lugares que foram disputados por esses países imperialistas. O nacionalismo sérvio. Lembra que eu falei para vocês lá da região dos Balcãs? Então, é o Império Austro-Húngaro. Se você olhar aqui, ó, vermelhinho, a gente vai ver, ó, Áustria-Hungria. E a Sérvia aqui embaixo, ó. Era uma região de interesse, mas de muito interesse do Império Austro-Húngaro. Até porque possibilitaria, né, uma saída para o mar, né, possibilitaria o contato com outras regiões do mundo. É um lugarzinho que o Império Austro-Húngaro sempre desejou, tá? Mas veja só, a Sérvia pretendia unificar em um país, a Grande Sérvia, sob sua direção, os povos eslavos do Sudeste Europeu, apoio da Rússia. Aí tem um detalhe. Tem um negócio que a gente chama de pan-eslavismo. A gente tem aqui na América o pan-americanismo, que seria a união de todos os povos americanos. E lá, nesse lugar no leste europeu aí, hoje conhecido como leste europeu, eles também tinham aquele negócio do pan-eslavismo. Então, a união de todos os povos eslavos. Sabe quem que é eslavo, gente? A Rússia é eslava. Então, a Rússia via lá na Sérvia como se fosse o primo. O primo. Então, ó, não mexa com a Sérvia, que a Sérvia é nossa aliada, né? Nossa irmã, né? E a Sérvia, ela tinha o apoio, né, da Rússia. A oposição dos impérios turco e austro-húngaro à Grande Sérvia só seria possível com o desmembramento parcial desses impérios, tanto o Império Russo quanto o Império austro-húngaro. Então, eles queriam fazer o quê? Fazer o Império Austro-Húngaro grande. A Sérvia tinha o apoio de uma grande potência. A Rússia, nessa época, não era um país industrializado, mas ela tinha um grande exército, um enorme exército. Tá? A Rússia, nessa época, ela vivia até, diferente dos outros países, né? Ela vivia momentos de crise, porque era um país, sabe, basicamente agrícola, tá? Mas ela tinha, sabe, ela, além de ser muito grande, ela produzia muito
muitos alimentos, aquilo era o celeiro do mundo, tá? Agora, veja só, a Bósnia, que é um outro país também que fica nessa região, é anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908, contrariando os interesses da Sérvia, que queria fazer o quê? A tal da Grande Sérvia, tá? E isso daí vai trazer contrariedades e vai fazer crescer esse nacionalismo sérvio, né? Esse nacionalismo eslavo. E nesse mesmo momento a gente vê crescer esses nacionalismos, né? Tanto na França, né, por causa daquele revanchismo da Alsácia-Lorena, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, né? Que no Brasil, nesse momento, o que estava acontecendo? A gente está começando a entender o que seria viver um país, né? Porque tinha acabado de acontecer a nossa proclamação da República, né? Não fazia nem 20 anos que já tinha acontecido isso aí. Então, esse espírito nacionalista era uma coisa que permeava o mundo como um todo. Até que acontece o estupim para estourar a Segunda Guerra. Olha só o que acontece. As rivalidades explodiram no dia 28 de julho de 1914, quando o arquiduque, que é um duque de segunda categoria, mas é da família real também, tá? É o herdeiro do trono, né? Caso o pai dele morre, quem assume é ele, né? O arquiduque Francisco Ferdinando, conhecido como Fefe, por causa dos dois F, o Fefe, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sophie, foram assassinados em Sarajevo, lá na Bósnia. Lembra? Bósnia, Sérvia. Veja só. A Áustria acredita nessa responsabilidade do atentado da Sérvia. A declaração de guerra contra a Sérvia coloca a política de aliança em ação. Ou seja, à medida que a Sérvia atacou o reino austro-húngaro, ela acabou ganhando, a Áustria, né, o reino austro-húngaro, acabou ganhando o aval que ela precisava para invadir a Sérvia e tomar para si, né, realizar aquele desejo de aumentar o Império Austro-Húngaro. O que eles fizeram? Tentaram, então, invadir a Sérvia com o apoio, com o aval do seu principal parceiro, que era quem? O Império Alemão. Imagina só o herdeiro. Gente, poxa, é também muita bobeira, né? Imagina só, ali o negócio, o bicho tá pegando. O cara entra num carro, sem proteção nenhuma, sem nada, e sai andando, dando risada num lugar onde todo mundo tá querendo a cabeça dele. Ele abusou, né? Abusou e não se deu conta do que poderia acontecer ali naquele momento, né? Muita inocência também do Francisco Ferdinando querer dar rolezinho na cidade, sabendo que o negócio, o bicho tá pegando. Que cedo ou tarde iria acabar acontecendo isso aí. Daí, então, inicia-se a guerra. A guerra, a gente vai dividir ela em algumas fases, tá? De 1914, é a guerra do movimento. Todos os países começam a se posicionar para a guerra, romantizando a guerra, achando que aquilo dali vai fazer bem, né? Acho que muita gente hoje em dia vê filme, né? Filme de guerra, e romantiza achando que aquilo dali é uma coisa legal. Ó, que legal, você dá um monte de... gente, olha só o que acontece nessa segunda fase. De 1915 até 1917, eles cavavam buracos no chão, pode-se dizer um buraco, chamado trincheiras, para se esconder e ficar um atirando no outro, daqui para lá e de lá para cá. 2 anos isso aí, gente, e morria gente. Como morria gente? Agora imagina só, você dentro de um buraco, tentando salvar a sua vida, e seu amigo, morreu. Tá ali. Você não vai pegar ele, levar ele num lugar e enterrar. Ele vai ficar ali apodrecendo, gente. Apodrecendo. Agora, imagina só. Proliferação de doença, falta do que ter o que comer, falta de
Sabe, chega uma hora, a munição também é... 2 anos, gente. 2 anos esse pessoal ficou lá nessa guerra que parecia interminável, tá? Daí, daí o que que acontece, então? Daí o que que acontece, então? Nós vemos iniciar-se essa primeira guerra. Claro que vai ter vários movimentos, várias coisas vão acontecer, e isso, a primeira guerra em si, eu queria deixar para a próxima aula, porque é um tema, é uma temática que, digamos assim, tem muita coisa a ser falada, tem muita coisa a ser explorada. A guerra foi ruim? Não tenho a menor dúvida. Mas foi durante essa guerra também que aconteceu grandes desenvolvimentos da indústria. Como a guerra necessitava de soldados, muitos homens foram para a frente de batalha. Quem que ficou em casa? A mulher. Olha a emancipação da mulher aí, gente. A mulher foi pro trabalho, começou a sair lá daquele mundinho dela, que era a casa dela, e começou a ter que fazer a coisa por si. Começou a trabalhar fora de casa, começou a estudar, né? Foi uma verdadeira invasão feminina. Foi uma beleza isso, né? Então, as indústrias começaram a contratar as mulheres e os homens para frente de batalha, tá? No começo foi muito romantizada a guerra. Oh, vai ser muito bom, vai ser isso, vai ser aquilo. E quando passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e não acabava essa guerra, gente, chegou uma hora que todo mundo falava só o seguinte: vamos acabar com essa guerra, não aguento mais essa guerra, né? Aí o romantismo caiu por terra. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante, né? E eu queria colocar para vocês assim, como uma forma de fechar esse conteúdo agora, tá? Fechando esse... Porque a intenção disso daqui não é você conseguir aprender tudo que eu estou falando, mas é uma forma de te auxiliar a entender essa temática, tá bom? Então, às vezes a coisa acontece meio rápida, não dá tempo de ver tudo, mas é uma aula auxiliar, é uma coisa para você ver, ouvir e tentar ligar os pontos em cima do que foi falado no CMSP, em cima dos textos que estão por vir, ou que já foram, né, para entender melhor esse contexto. É claro que a gente, na aula, vai ser muito mais rápido esse entendimento. Por agora, eu quero falar com vocês e apresentar um resuminho para vocês através de vídeo. Veja só. Começou. Em 1914, mataram um cara lá na Bósnia chamado Francisco Ferdinando. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá na Belle Époque. Essa foi uma era de prosperidade e avanços tecnológicos, como a fotografia, o cinema, o avião, tudo parecia perfeito na Europa. Mas o que acontecia por trás não era bem assim. Esse período ficou conhecido também como Paz Armada, porque todos os países sabiam que uma hora ia estourar a guerra, então começaram a se preparar, investindo na produção de armas e medicamentos. Mas por quê? Dentro dos motivos estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam por matéria-prima na África e na Ásia, exercendo o neocolonialismo. Eles exploravam os recursos naturais e a mão de obra local.
Para não ficarem mal vistos, os europeus usavam a desculpa que estavam levando a civilização às nações inferiores, um discurso supremacista, o qual quer dizer, com outras palavras, que eles simplesmente implantavam à força a cultura deles sobre outros povos. Essa estratégia foi a base da Segunda Revolução Industrial, trazendo revolta para os países atrasados nesse processo, como a Itália, o Japão e a Alemanha, que estavam insatisfeitos com as poucas colônias que tinham. Além disso, crescia na Europa um sentimento de nacionalismo exacerbado, que era um meio do governo de manipular a população a apoiar a guerra, a fim de defender sua nação acima de tudo. Só que isso ficava meio complicado quando se tratava dos Balcãs. Lá havia vários povos, como os croatas e romênios, que lutavam por independência, por seu próprio país, mas a região que eles viviam era dominada pelo Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. Esse era o cenário mundial da época, mas o principal motivo da guerra foi a rivalidade entre os países. A Alemanha tinha treta com todo mundo, começando pela França. Um tempo atrás, a Alemanha tinha tomado o território francês da Alsácia-Lorena, muito rico em minérios, o que fez a França desenvolver um sentimento de revanchismo, exigindo-o de volta, já que era essencial para sua industrialização. Agora, pode-se dizer que a Grã-Bretanha era a maior inimiga da Alemanha, e as razões são meio óbvias. Ela era a maior potência, a maior exportadora, tinha a maior marinha e tinha o maior número de colônias. Peraí, colônias? Você vê só, é aquilo que eu falei para vocês, né? No meio Aquela disso tudo, disputa tinha a por questão da colônias. Rússia e da Sérvia. Elas tinham ideias meio doidas do pan-eslavismo, que é a ideia de juntar todos os povos eslavos em um só território. Mas para isso, elas deveriam invadir os impérios austro-húngaro e otomano, já que grande parte dos povos eslavos estavam dominados por eles. Vamos esclarecer isso melhor. A França queria o território da Alsácia-Lorena, que agora era da Alemanha. A Alemanha queria as colônias da Inglaterra. Enquanto isso, a Rússia e a Sérvia queriam os territórios do Império Austro-Húngaro e do Otomano. E a Itália, tadinha, só quer um pouquinho de colônia na África e na Ásia. E assim se estabeleceram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Para começar, só faltava um estopim, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, por ninguém mais, ninguém menos que um nacionalista sérvio. Assim fazendo que a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que era aliada da Inglaterra, que era aliada da França, gerando uma reação em cadeia. A população se animou com a vinda da guerra, porque estavam confiantes que seus países ganhariam rapidinho, porém não esperavam que todos estivessem tão bem preparados. Lembra aquilo que eu falei? Que a guerra, nesse momento, ela foi romantizada, né? Todo mundo achava que ia ser uma boa, né? Que o mundo estava no ápice do desenvolvimento, não é possível que o ser humano seja tão insensato. Mas a grande surpresa foi o seguinte: todo mundo estava armado até os dentes. E olha só no que deu, né? Vamos acompanhar isso daí. Só, olha só o que acontece. Não é esse. É esse daqui. Olha só o que vai acontecer. A guerra acabou levando 4 anos e gerou milhares de mortes. Ela foi dividida em duas fases. A primeira foi a de movimento, na qual a Alemanha avançou ferozmente e os outros países estavam estagnados tentando barrar seu avanço. Eles começaram a cavar buracos no chão, conhecidos como trincheiras, onde eles comiam e recebiam ajuda médica.
dando nome assim à segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Também tem a situação da Itália. Ela começou na Tríplice Aliança, com uma condição: só ajudaria se a Alemanha fosse atacada. Então ela ficou bem neutra, até que a Grã-Bretanha ofereceu alguns territórios na Ásia e na África, o que fez ela mudar de lado e assim ficar conhecida como a traidora. E acabou que nem foi lucrativo para ela perdeu muitos territórios e soldados. A situação também estava complicada fora dos campos de combate. As cidades estavam marcadas pela fome e miséria, já que as economias estavam totalmente voltadas à indústria bélica. Os trabalhadores, que na época se limitavam a homens, estavam em grande parte servindo à guerra. Ocorreram muitas reviravoltas até que em 1917 a Rússia sai da guerra, porque vamos dizer que tem coisas mais preocupantes para cuidar, como a Revolução Socialista que estava começando. E é um assunto muito longo que eu expliquei melhor nesse vídeo aqui. Tem um detalhe aqui, que é a chamada Revolução, né, Russa. Em 1917, a Rússia ela vai se retirar da guerra para resolver um conflito interno. Lembra que eu falei para vocês que a Rússia era um país basicamente agrícola? Então, nessa época existia lá um imperador, que lá na Rússia eles chamam de czar. Czar. Alguns falam czar, outros falam czar, mas na verdade ele é imperador, né? Que é a mesma coisa de um César. Né? Daí o que acontece então? A população muito pobre e o mundo se desenvolvendo, eles começaram a reivindicar coisas, né? Lá na Rússia. E acontece que, nesse mesmo momento, o czar, né? O imperador da Rússia, do Império Russo, ele querendo também mostrar serviço ali, ele também querendo expandir o império, ele também querendo propagar aquele tal do pan-eslavismo, ajudar a Sérvia, a Croácia. O que ele faz? Ele enfia a Rússia na guerra e começa a morrer um monte de russo. Os russos se atentam para a coisa e falam: a gente não quer isso não. Pelo contrário, a gente quer mudanças aqui no país. A Rússia entrou num conflito interno que foi chamado Revolução Russa e nós vamos ter oportunidade de ver isso daí. E a Rússia se retirou da guerra. Tá? Se retirou da guerra, dando vantagens a quem? Aos alemães e ao Império Austro-Húngaro, que conseguiram levar a cabo as suas intenções de ocupar todo aquele território. Vamos continuar essa aula agora. Nesse contexto, os Estados Unidos entrou na guerra, enviando remessas e ajuda médica para a Tríplice Entente, que foi essencial para sua vitória. Até que em 1918, finalmente acaba a guerra. A Alemanha e a Tríplice Aliança estavam muito pobres e enfraquecidas pela fome e desemprego, assim perdendo o apoio popular. Os países vencedores quiseram lucrar a partir dos perdedores, estabelecendo o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e a humilhava de todos os jeitos possíveis. Ele estabeleceu medidas como o limite de 10.000 soldados. A Alemanha não poderia produzir armas, perdeu suas colônias, houve redistribuição de suas terras e ela ainda deveria pagar indenizações aos países vencedores. Essas medidas geraram muita crise e miséria na Alemanha. Acabou provocando um ódio e um sentimento de dar a volta por cima, o que foi desencadeado no nazismo alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Tá, e quais foram os resultados da guerra? Então, houve muito avanço na medicina, principalmente na área de cirurgia plástica e do desenvolvimento de antibióticos. Houve também a entrada de mulheres no mercado de trabalho e o declínio do eurocentrismo.
Agora os Estados Unidos era a maior potência mundial, já que, né, a Europa estava muito ferrada tentando se reconstruir. Houve a criação da Liga das Nações, que era um protótipo de ONU com o objetivo de estabelecer a paz no mundo, o que não deu muito certo. Outro resultado importante foi o surgimento de governos autocráticos, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Também houve o fim dos grandes impérios, ocorrendo assim a redistribuição dos territórios, dando origem a novos países, como a Áustria, Finlândia e a Hungria, por exemplo. Muito obrigada por ter assistido. Bom, voltamos aqui. E isso tudo que foi falado é para tentar ajudar vocês no entendimento desse período, tá? Não tem aqui como um estudo da Primeira Guerra. Para a gente estudar a Primeira Guerra tem que ser muito mais aprofundado, tá? Mas isso aqui vai servir para você ter um norte do que estava acontecendo no mundo nessa época. Teve um período, sabe, em que todos os países queriam colônias, e por esse motivo acabou gerando um conflito de dimensões mundiais, a chamada Primeira Guerra Mundial, tá? Isso daí merece um estudo mais aprofundado, assim como a chamada Revolução Russa também merece um estudo mais aprofundado, né? Até mesmo aquela chamada Belle Époque, né? Também merece um estudo mais aprofundado, que tem muita coisa ali que aconteceu que vale a pena ser estudado. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente fechar, que é uma coisa que eu achei na internet, que quando fala das consequências da guerra, né? Então, muitas pessoas ficaram mutiladas. E eu queria mostrar para vocês aqui uma pequena amostra do que eu vi, né? Deixa eu acertar aqui. Já a gente vai ver isso daqui. Não é esse. Então vai ser esse. Eu já partilho com vocês, tá bom? Um minutinho só que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou partilhar com vocês um outro slide que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante. Tá? Vamos ver se está aqui nessa daqui. Não. Vai estar aqui, ó. Aqui. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Esse daqui é o Francisco Ferdinando. Esse daqui é o Gravilo, príncipe, né? O cara sérvio que matou esse príncipe austro-húngaro, tá bom? Mas, além de mostrar isso, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ó. Fotos da Belle Époque, as fases da guerra, essa corrida armamentista, né? Desenvolvimento, né? Olha só o encoraçado inglês, né? Imagina só, tudo movido a carvão, né? Olha na época aí. Aqui está o Império Austro-Húngaro, né? Quem que era da Entente, quem que era da Aliança. Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha só isso daqui, gente. Tropas austríacas da Áustria, do Império Austro, executando prisioneiros sérvios. Ah, que tristeza. Isso é a guerra. Isso é a verdadeira guerra. Tá?
Não é aquela coisa romantizada. Ó, as trincheiras como que eram, ó. Agora imagina, ó, você vê aí, por exemplo, pessoas mortas. Não dá tempo de enterrar. As doenças proliferaram durante essa primeira fase, né? Não, a segunda fase, que a primeira foi o movimento, né? Todo mundo se posicionar. E a segunda, eles ficaram ali 2 anos, gente, desse jeito. Imagina só, você olha para o lado, você vê seu companheiro morto, com um bigatão saindo do olho, e você não pode fazer nada, e aquele fedor, aquela doença ali. Imagina. E, ó, mais fotinha aqui da Guerra de Trincheiras, ó, posicionar bonitinho aqui, para você ver. É, tristeza. No dia 6 de abril, né, de 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de navios, tanques, soldados e aviões de guerra foram utilizados para a vitória da Entente fosse assegurada. Né? Então, a entrada dos Estados Unidos foi o que assegurou a derrota do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, senão os caras tinham feito um arraso. Aquela parte da Revolução Russa que eu tinha falado para vocês. E tá chegando aqui as consequências da guerra. A fome, as doenças e a falta de abrigos foram responsáveis por 80 em cada 100 mortes de civis. Tá? Então, a guerra é uma coisa que traz consequências. Custou mais de 370 bilhões de dólares. Dessa soma, cerca de 186 bilhões de dólares foram gastos diretamente com a guerra, comprando armamento. A guerra destruiu a vida industrial e comunitária de muitas cidades, aldeias dessas áreas. Fechou, destruiu escolas, ferrovia, estrada. Em muitos países, o povo teve de depender de alimentos fornecidos pelo governo. Entendeu? Não tinha como produzir, não tinha como plantar, não tinha como fabricar. Olha só o arraso que faz uma guerra. Ó. É. A gente pode notar, antes da Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, você vai ver que tem um maior número de países. Criaram-se novos países, porque aqueles impérios que queriam se expandir, na verdade, eles foram fracionados. E isso vai ser um dos principais motivos da Segunda Guerra, sabe? Aquele espírito de revanchismo, o nacionalismo, o surgimento de líderes, né, totalmente autoritários. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. Aqui no Brasil, gente, lembra de quem? Quem? Getúlio Vargas. Veja só, vamos lá. Participação brasileira, né? Também teve. O presidente Venceslau Braz declara guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. Por que nós não estamos na guerra? Olha o romantismo da guerra. A participação militar no Brasil no solo europeu foi pequena, resumindo-se algumas ações de pilotos da Força Aérea. Na época da Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia aviação do Exército e da Marinha, treinados na Europa e apoio médico, além do fornecimento de alimentos e matérias-primas. A Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando a ação dos submarinos alemães, inimigos. Tá? E aqui a gente finaliza essa aula, tá? A participação do Brasil, claro que não foi tão grande, né? Como eu diria assim, se a gente tivesse na classe, eu diria, foi 2 vans e uma Kombi, não, 2 busão e uma van foi mandado para lá. Não, foi um pouco mais. Mas a nossa participação foi marcante ali, sabe? Aquele apoio, vamos lá, isso está errado. E essa participação é que vai levar também a gente acaba acreditando
que nós deveríamos ter um espírito forte, desenvolver o nacionalismo aqui no Brasil, né? E aí vai desembocar no tal do governo Vargas, né? É a história, né? É a história, tá bom? Vejo vocês numa próxima aula. Espero que da próxima vez você possa estar participando. Eu deixo o meu abraço para vocês e participe. Coloque as suas atividades em dia. Eu tenho visto você no Face e você não tem como mandar atividade. Calma lá. É o grande mistério. O cara está no Face, mas não é possível enviar as atividades. Fica aí agora para você resolver o que você vai fazer, tá bom? Tá dada aqui a minha contribuição. Espero que todo mundo tenha entendido. Até a próxima. Falou, pessoal.